Fala galera, tranquilo com vocês? Então, nas nossas últimas aulas nós estudamos o chamado movimento uniforme, certo? Hoje nós vamos dar início ao chamado movimento uniformemente variado. Qual eram as principais características do movimento uniforme? Bom, movimento para a gente representava troca de posições. Então o corpo ele estava trocando de posições. E uniforme é algo que segue um padrão. Então no caso, no movimento uniforme, a velocidade era o padrão. Então a velocidade se mantinha sempre constante. Qual é então a principal diferença entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado? Observe que aqui eu tenho a palavra movimento de novo. Então novamente o corpo vai estar o quê? Trocando de posições. Só que agora não é um movimento uniforme, agora ele é uniformemente variado. Então perceba que novamente eu tenho a palavra uniformemente. E surgiu uma palavra nova agora, que é a variado. O que é que representa cada palavra aqui? Primeiro, quais são as características que vai diferenciar o movimento uniforme do movimento uniformemente variado? No movimento uniforme, a velocidade era constante. Já aqui, a minha velocidade ela vai fazer o quê? Ela vai variar. Então, no movimento uniforme, se um corpo ele estava com a velocidade de 10 metros por segundo, ele permanecia com essa velocidade ao longo de toda a sua trajetória. Aqui no movimento uniformemente variado, não. Também conhecido como movimento retilíneo uniformemente variado. Aí é só um detalhezinho, mas assim, no geral nós costumamos mais chamar de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. É só um detalhezinho de nomenclatura aí, certo? Não leva muito em consideração não. Então vamos lá. Aqui a velocidade é quem vai estar sempre variando. Então se um corpo ele estava 10 metros por segundo, ele pode aumentar para 15 metros por segundo, ou ele pode diminuir para 5 metros por segundo, por exemplo. Só que ele não vai variar aqui de uma forma aleatória. É um movimento uniformemente variado. Ou seja, ele vai variar, só que ele vai variar de forma uniforme. Então agora pense comigo. Imagine que você está lá no seu carro, dirigindo seu carro, sua moto, e você está a uma velocidade de 10 metros por segundo, ou de sei lá, vamos botar uma coisa mais real aqui, de 50 km por hora. Você está dirigindo a 50 km por hora. Se você quer aumentar a velocidade do seu carro, ou se você quer diminuir a velocidade do seu carro, o que é que você faz? Bom, se você quer aumentar, você pisa no acelerador, não é isso? Então você vai aumentar a aceleração do carro. E aumentando a aceleração, você vai aumentar quem? A velocidade. Se você quer diminuir essa velocidade, você pisa na verdade no freio. Mas na verdade o que você está fazendo? Diminuindo a sua velocidade. Então na verdade, para você aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, você está mexendo no quê? Na chamada aceleração. Nós vamos já ver esse conceito de aceleração mais detalhado. Mas aqui, a velocidade ela varia e a aceleração é quem vai ser constante. Então aqui nós vamos aprender um termo novo na física, que é chamada de aceleração, certo? Então, a aceleração vai ser a principal diferença entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Quais são as principais diferenças? No movimento uniforme, a velocidade é constante e a aceleração vale zero. No movimento uniformemente variado, a velocidade varia e a aceleração é quem é constante. Bom, pessoal, então vamos aqui para uma definição de o que é aceleração. Eu vou te dar o conceito e a partir do conceito vamos trabalhar aqui um exemplozinho para fixar melhor. Bom, falei no nosso quadro passado que a aceleração é quem faz você variar a sua velocidade. Dei como exemplo um carro, não foi? Se você está a uma determinada velocidade e você quer aumentar a sua velocidade, você acelera o carro. Se você quer diminuir a sua velocidade, é como se você imprimisse no carro uma aceleração negativa, que você pisa no freio. Mas lá na frente nós vamos discutir melhor essa questão de frear e acelerar. Mas vamos lá para o conceito de aceleração. O que seria então a aceleração? É uma grandeza que mostra o quão rápido um corpo varia a sua velocidade. Então é uma grandeza que mostra o quão rápido um corpo varia a sua velocidade. Então observe que aqui o conceito de aceleração está atrelado somente o quê? A você variar a sua velocidade. Variar quer dizer o quê? Que você pode variar para mais ou você pode variar para menos.
Você tem que entender aqui que nem sempre, quando você acelerar, você vai aumentar a sua velocidade. Como é, professor? Nem sempre, quando você acelerar, você vai aumentar a sua velocidade. Vai ter vezes que você vai acelerar e sua velocidade vai fazer o quê? Diminuir. Nós vamos ver isso mais com calma. Mas vamos aqui para uma demonstração rápida de como que a gente faz o cálculo dessa velocidade, como que ela é mostrada em exemplos. Então imagine aqui que eu tenho aqui uma tabela da velocidade de um carro em função do tempo. A velocidade de um carro em função do tempo. Então vamos lá, no início da minha contagem, no meu tempo igual a zero, eu vou imaginar que esse meu carro está parado. Se ele está parado, então a velocidade dele vale quanto? Zero, beleza? Passado um segundo, esse meu carro ele foi para uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza. Quando eu comecei a contar no meu cronômetro, zero, o carro estava parado, velocidade zero. Passado um segundo, a velocidade dele aumentou para 10 metros por segundo. Passado mais um segundo, ele aumentou mais 10 metros por segundo, ou seja, ele foi para 20. Passado mais um segundo, ele aumentou mais 10 metros por segundo, ou seja, foi para 30. Passado 4 segundos, ele aumentou mais 10 metros por segundo, ou seja, foi para 40. O que é que você pode observar daí? Que a cada um segundo, o meu carro ele aumenta a sua velocidade em 10 metros. A cada um segundo, ele aumenta a sua velocidade em 10 metros. No segundo 5, ele vai aumentar em 10. Então, ele vai estar em quanto? 50. No segundo 6, ele vai aumentar mais 10. Então, ele vai estar em quanto? 60. Então, você observa o quê? Que a cada um segundo, ele aumenta 10 metros por segundo. A cada um segundo, ele aumenta 10 metros por segundo. A cada um segundo, ele aumenta 10 metros por segundo. A cada um segundo ele aumenta? Isso, eu sei que você repetiu aí em casa. 10 metros por segundo. Então, beleza, professor, entendi. A cada um segundo, esse meu carro ele aumenta a velocidade dele em 10 metros por segundo. É isso? É isso. Como então que eu chego no meu conceito de aceleração? Qual é a definição? É uma grandeza que mostra o quão rápido um corpo varia a sua velocidade. Como que eu acho variação em física? Variação em física é sempre eu pegar o final menos o inicial. Variação em física é sempre eu pegar o final menos o inicial. Então, se eu quiser, qual é a variação da velocidade desse corpo no instante de 0 até 1 segundo? Eu quero a variação da velocidade, ou seja, quando eu estou procurando a variação da velocidade, eu estou procurando quem? A aceleração desse corpo de 0 até 1 segundo. Variação é a final menos a inicial. Então vai ser, qual é a velocidade final do corpo? 10. Qual é a inicial dele? 0. Lembrando que eu estou pegando de 0 até 1 segundo. Qual é o tempo final dele? 1. Qual é o tempo inicial dele? 0. Então vai ficar 10 dividido por 1 dá 10. Não vamos trabalhar com unidade agora. Já eu te ensino a unidade. Então eu sei que nesse meu instante de 0 até 1 segundo, ele teve uma aceleração de 10. Já a gente vai trabalhar a unidade. Vamos pegar aqui outro ponto. Eu quero saber agora entre o ponto 1 e 2, qual foi a variação de velocidade desse corpo? Ou seja, qual é a aceleração desse corpo entre os instantes 1 e 2? Como é que eu faço? Pego o final menos o inicial. Se eu quero entre o instante 1 e 2, qual é a velocidade dele final? É 20. Menos, que é da fórmula. Qual a velocidade dele inicial? 10. Professor, não é 0? Não, eu estou pegando entre o instante 1 e o instante 2. Certo? Então é 20 menos 10. E a variação do tempo é o tempo final, que é 2 segundos, menos o tempo inicial, que é quanto? 1. Então vai ficar 10 dividido para 1, novamente 10. Então perceba, qualquer intervalo que você pegar, você sempre vai pegar a mesma variação de velocidade, 10 metros por segundo. Por quê? Porque é uma característica do movimento retilíneo uniformemente variado, ou do movimento uniformemente variado. MOVE, né? O MRUV, ou MOVE. Qualquer intervalo que você pegar aqui, vai ter sempre a mesma aceleração.
Então, partindo disso, você já aprendeu a calcular a aceleração de um corpo. A aceleração do corpo, ele não pega a variação da velocidade dele em um determinado intervalo de tempo? Então, vamos só formalizar isso. Logo, a aceleração de um corpo vai ser o quê? Vai ser a variação da velocidade, que é a final menos a inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então essa é a fórmula da velocidade, da aceleração de um corpo. Veja como está casando com o nosso conceito. É uma grandeza que mostra o quão rápido um corpo varia a sua velocidade. Então, o que é aceleração? A aceleração ela mede a taxa de variação de velocidade de um corpo em um determinado intervalo de tempo. Ela mede a taxa de variação de velocidade de um corpo em determinado intervalo de tempo. Agora vamos para a unidade de aceleração. Como que eu descubro a unidade de aceleração? Bom, para me saber a unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades, eu estou dividindo o quê? Eu estou dividindo velocidade por tempo. Então basta encontrar as unidades de velocidade e tempo. Isso nós já fizemos, não foi? Velocidade dividido por tempo. Qual é a unidade de velocidade? É metros por segundo. Qual é a unidade de tempo? É segundo. Então vai ficar metros por segundo dividido por segundo. Você tem aí fração sobre fração. O que é que você faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então repete a primeira, que é metros por segundo, pelo inverso da segunda. Era segundo sobre 1. Vai ficar 1 sobre segundo. Agora eu tenho aqui multiplicação sobre frações. Eu multiplico os de cima e multiplico os de baixo. Multiplico os denominadores e os numeradores. Então, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a unidade de aceleração. Olha só como casa direitinho com o nosso conceito. Mas antes vamos colocar a unidade lá naquelas acelerações que nós encontramos, de 10. É 10 metros por segundo ao quadrado e 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que esse corpo ele varia em 10 metros por segundo a cada segundo a sua velocidade. De novo, se a aceleração de um corpo, nesse meu exemplo, é de 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que ele varia a sua velocidade 10 metros por segundo a cada segundo. 10 metros por segundo a cada segundo. Perfeito? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a chamada classificação do movimento. Lembra quando nós fizemos isso lá no movimento uniforme, somente com a velocidade? Quando a velocidade ela era positiva, eu chamei de movimento progressivo. Quando a velocidade era negativa, eu chamei de movimento retrógrado. Bom, aqui vai ser praticamente a mesma coisa, só que somente com um detalhe muito importante. Olha só. O que é que você tem que entender desse nosso tópico 2? Primeiro, somente com a velocidade, lá no movimento uniforme, eu poderia classificar o movimento. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Qual é a diferença aqui no movimento uniformemente variado? Presta atenção, cabe até como observação. Se eu souber somente o valor da aceleração, eu não posso classificar o movimento. Se eu souber somente o valor da aceleração, eu não posso classificar o movimento. No final dessa explicação, você tem que entender o quê? Que a classificação do movimento quanto à sua aceleração está atrelada à velocidade. Para mim classificar o movimento quanto à sua aceleração, eu preciso saber sobre a sua velocidade. A aceleração ela é dependente da velocidade. Vamos ver isso aqui com um exemplo. Então eu vou fazer uma classificação aqui do movimento quanto à sua velocidade, quanto à sua aceleração, certo? Vamos lá. No meu primeiro exemplo, observe que minha trajetória está orientada para a direita. Trajetória orientada para a direita. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse corpo ele tem uma velocidade também orientada para a direita. Certo? Então, observe velocidade e a orientação da reta, né? A minha trajetória está para o mesmo lado. Daí eu já sei que a velocidade ela é o quê? Positiva. E agora eu estou te dizendo que a aceleração ela também está orientada para a direita. Lembra da nossa aulinha lá de grandezas? Velocidade e aceleração elas podem ser consideradas como grandezas vetoriais. Então, dependendo para onde eu aponte, vai mudar o sinal. Então, observe aqui, ó, aceleração.
velocidade e trajetória estão todas orientadas para o mesmo lado, no caso aqui para a direita. Então eu tenho o quê? Eu tenho que minha velocidade ela é positiva. E observe, com o passar do tempo, se a minha aceleração está no mesmo sentido da velocidade, o valor da minha velocidade vai aumentar ou vai diminuir? Observe, a minha aceleração está no mesmo sentido da minha velocidade. Com o passar do tempo, essa velocidade aumenta ou ela diminui? Bom, se está apontado para o mesmo lado, fica claro que a minha velocidade vai aumentar com o passar do tempo. Então, a minha aceleração aqui, por estar orientada de acordo com a trajetória, ela é positiva. Isso, o sinal da aceleração, olha só, o sinal da aceleração é positivo porque ela está orientada de acordo com a trajetória. Agora vamos para a classificação do movimento. Quanto à velocidade, esse movimento ele é o quê? Progressivo, velocidade positiva. Quanto à aceleração, eu vou dizer que esse movimento é um movimento do tipo acelerado. Por que acelerado? Porque à medida que o tempo passa, a velocidade está o quê? Aumentando. À medida que o tempo passa, a velocidade está aumentando. Por quê? Porque o tipo de movimento da aceleração depende da minha velocidade. Se a velocidade está aumentando ao passar do tempo, então o movimento ele é acelerado, certo? Vamos para o nosso segundo exemplo. A minha trajetória ela continua orientada para a direita, só que agora a minha velocidade está orientada para onde? Para a esquerda. A minha velocidade está orientada para a esquerda, contrária à trajetória. E a aceleração ela também está orientada para a esquerda, contrária à trajetória. Contrária à trajetória. Aí vamos ver aqui a diferença. Se a velocidade está ao contrário à trajetória, sinal negativo. Como a aceleração também está contrária à trajetória, sinal negativo. Bom, agora vamos classificar o movimento. Bastante atenção. Se a velocidade está ao contrário à trajetória, então o movimento é retrógrado. Isso a gente já sabe. Agora, que tipo de movimento é esse relacionado à sua aceleração? Bom, como eu disse antes, a aceleração, o tipo de movimento da aceleração está atrelado à velocidade. Se a aceleração e velocidade estão apontadas no mesmo sentido, à medida que o tempo passa, essa velocidade ela fica o quê? Ela vai ficar cada vez maior. Só que, por estar contrária à trajetória, ela é negativa, ela vai ficar cada vez maior. Só que com um sinal negativo. Ou seja, se o corpo estava a menos 10 metros por segundo, se a aceleração for de 10 metros por segundo ao quadrado, depois de um segundo ele vai estar a menos 20 metros por segundo. Mais um segundo, menos 30, menos 40, menos 50. Então você observa que a velocidade em módulo ela está aumentando. Se a velocidade está aumentando, a aceleração, o tipo de movimento é o quê? É o movimento acelerado. Então aqui é a principal diferença. Para mim saber o tipo de movimento quando eu relaciono a velocidade, basta eu fazer o quê? Basta eu saber se a velocidade é positiva ou ela é negativa. O movimento é progressivo ou ele é retrógrado. Agora, para me classificar o movimento quanto à sua aceleração, bom, aí a aceleração ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Porém, eu tenho que atrelar essa aceleração à minha velocidade para me classificar esse movimento como ele sendo acelerado ou retardado. Nesse caso, como em ambos os casos, a aceleração está contribuindo para que a velocidade aumente, então eu vou dizer que a aceleração ela é um movimento do tipo acelerado, certo? O nosso terceiro caso, vamos lá. Agora a minha velocidade está orientada para a direita, no mesmo sentido da trajetória, e a minha aceleração está orientada no sentido da esquerda, contrária à minha trajetória. Então, a minha velocidade ela é positiva. E a minha aceleração ela é negativa. Por que negativa? Porque ela está contrária à trajetória. Então, a velocidade no mesmo sentido da trajetória é um movimento progressivo. Agora, que tipo de movimento é esse relacionado à minha aceleração? Você observa que velocidade e aceleração estão nos sentidos contrários. Então, eu vou dizer que é um movimento do tipo retardado, certo? Bem simples, né? Se você entender o primeiro e o segundo caso, os outros dois casos ficam tranquilos.
Nosso quarto e último caso. Agora eu tenho aceleração para a direita, mesmo sentido da trajetória, e velocidade para a esquerda, sentido contrário à trajetória. Ora, quem está contrário à trajetória é negativo. Quem está a favor da trajetória, positivo. Velocidade, negativo, o movimento é retrógrado. Como a aceleração e velocidade têm sentidos contrários, então o corpo está o quê? A gente pode dizer que o corpo está freando, está diminuindo a sua velocidade. Então, movimento do tipo retardado. Então, novamente, para frisar, para mim classificar um movimento quanto à sua velocidade, basta eu saber se ela é negativa ou se ela é positiva. Agora, para mim classificar um movimento quanto à sua aceleração, aí eu tenho que saber se a aceleração está no sentido da velocidade ou está contrária à velocidade. Isso para me classificar um movimento. E para me saber o valor da aceleração, o valor do sinal da aceleração, na verdade, eu tenho que saber se ela está a favor da trajetória ou contra a trajetória. Bom, pessoal, no nosso terceiro tópico aqui, nós vamos encontrar a chamada função horária da velocidade. Lembra lá que no movimento uniforme nós encontramos a função horária da posição, onde nós relacionamos posição, velocidade e tempo? Como aqui nós estamos trabalhando no momento com posição, nós estamos trabalhando com quem? Velocidade, aceleração e tempo. Então nós vamos encontrar aqui uma fórmula onde a gente consiga relacionar essas três grandezas. Para me saber, sabendo a aceleração de um corpo, qual é a velocidade dele em cada instante que eu quiser. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu sei que a aceleração é o quê? É a variação da velocidade pela variação do tempo. Nós vamos fazer o quê? Vamos apenas desenvolver essa fórmula. Vai ser só um contexto aqui mais matemático. Vamos só fazer uma jogadinha aqui matemática para a gente chegar na função horária da velocidade. Vamos lá. Variação da velocidade é o quê? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Variação do tempo é o quê? Tempo final menos tempo inicial. Lembra o que a gente fez lá no movimento uniforme? Quando você vai começar a medir o tempo, você começa da onde? Do zero. Então, sem prejuízo nenhum, vamos adotar esse tempo inicial como sendo zero. O que é que sobra? Sobrou que a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. O que eu vou fazer agora? Esse tempo que está dividindo, eu vou jogar ele para o outro lado, multiplicando. Então eu tenho que velocidade final menos velocidade inicial vai ser o que? Aceleração vezes o tempo. Agora você observa que essa velocidade inicial está negativa. Se eu for colocar ela do outro lado, ela vai como? Positiva. Então eu tenho que V é igual a V0 mais A vezes T. Essa é chamada função horária da velocidade. Então observe, eu sabendo a velocidade inicial de um corpo e sabendo a aceleração dele, eu posso encontrar a velocidade final dele em qualquer instante que eu quiser. Para decorar essa fórmula, o pessoal usa alguns recursos mnemônicos, né? Que é vi vovó assistindo TV. Bacana, né? Ó, V é igual a V0 mais a T. Vi vovó assistindo TV. Tem alguns outros, mas aí a gente não vai entrar aqui em detalhes porque fala algumas coisas impróprias aqui, né? Mas essa é a função horária da velocidade. Assim como nós encontramos uma função horária da posição, nós temos aqui a função horária da velocidade. Aí só uma legendazinha aqui para você, ó, para quem gosta de detalhar muito, certo? Função horária da velocidade. Bom, pessoal, agora que a gente aprendeu a parte teórica, vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente fixar, certo? Alguns exemplos. O primeiro diz o seguinte: em um anúncio de automóvel, afirma-se que é o veículo partindo do repouso. Se o veículo ele parte do repouso, quer dizer o quê? Que a velocidade inicial dele é zero. Bom, então ele partindo do repouso, ele atinge uma velocidade de 108 km por hora. Isso em um tempo de 10 segundos. Aí ele pergunta qual é o valor da sua aceleração em escala média, ou seja, qual é o valor da sua aceleração. Perfeito? Então vamos lá. Eu sei quais as informações que a questão me deu. Eu sei que a velocidade inicial dele é zero, porque ele partiu do repouso. Eu sei que a velocidade final dele é de 108 km por hora. E eu sei que ele atingiu isso em um intervalo de tempo de 10 segundos. E ele pergunta qual é o valor da sua aceleração. Bom, vamos lá. Para me encontrar a aceleração,
eu tenho o quê? Para me encontrar a aceleração, eu sei que a aceleração é variação da velocidade pela variação do tempo. Só que olha só o detalhe. Se você quer essa aceleração no Sistema Internacional de Unidades, vai dar em quê? Metros por segundo ao quadrado. O tempo está em segundos. Só que a velocidade, você observa que ela está em quê? Em quilômetros por hora. Então eu vou transformar. Lembra da nossa aulinha lá? Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, o que é que eu faço? Eu vou dividir por 3,6. Então essa velocidade vai dar, na verdade, 30 metros por segundo. Basta você dividir. Então a minha aceleração vai ser variação da velocidade. É a final menos a inicial. Qual é a final? 30. A inicial, 0. Dividido pela variação do tempo, que ele já me deu, né? Que é de 10 segundos. Então essa aceleração vai ser de 30. Vai ser de 30 dividido para 10, que dá aí 3 metros por segundo ao quadrado. Então, esse automóvel ele tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Outro jeito de você resolver essa questão era você utilizando a função horária da velocidade. Ó. V é igual a V0 mais A vezes T. Eu sei que a velocidade final dele é quanto? É 30. Qual é a velocidade inicial dele? É 0. Mas eu quero descobrir o valor da aceleração para qual tempo? No tempo de 10 segundos. Então 30 é igual a 10 vezes, aqui 0, né? 10 vezes A, 10A. Então A vai ser, esse 10 está multiplicando, ele passa dividindo. 30 dividido para 10, que dá quanto? 3 metros por segundo ao quadrado. Lembra que eu falei? São as mesmas fórmulas, só escritas aqui de formas diferentes. Bacana? Bom, nosso segundo exemplo aqui, o que ele fala? Um piloto de Fórmula 1 está se movendo, a 250 km por hora. Quando ele chega a uma curva, sendo forçado a reduzir a sua velocidade. Ele é forçado a reduzir a sua velocidade de seu veículo para 88 km por hora. Então o veículo, o piloto de Fórmula 1, ele vinha a 250 km por hora, viu a curva e teve que reduzir a velocidade. Ele reduziu para quanto? 88 km por hora. Isso num intervalo de tempo de 3 segundos. Aí ele pergunta, qual é o valor da sua aceleração? Bom, primeira coisa a fazer, anotar os dados. Qual é a velocidade inicial dele? 250 km por hora. Qual é a velocidade final dele? Assim que ele começa a frear, né? Para entrar na curva, 88 km por hora. Em quanto tempo ele faz isso? Em um intervalo de tempo de 3 segundos. Aí ele pergunta, qual é o valor da sua aceleração? De novo, vamos lá. Eu sei que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. O tempo eu já tenho, é de 3 segundos. Agora eu tenho que descobrir qual é essa variação de velocidade. Novamente, vou colocar tudo no Sistema Internacional de Unidades. Vamos lá. Então, essa variação de velocidade é a final menos a inicial. Então, qual é a final? 88. Qual é a inicial? 250. Então, aqui dá menos 162 quilômetros por hora. Só que, como eu quero transformar isso em metros por segundo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses 162 e dividir por 3,6. Então, a variação dessa velocidade, na verdade, seria de menos 45 metros por segundo. Professor, e esse sinal de menos? Ora, se ele estava a uma velocidade de 250 e foi para 88, então ele diminuiu a velocidade. Então, teve uma variação negativa, certo? O que é que isso vai me implicar fisicamente? Bora ver. Ó. Substituindo lá, ó, qual é a variação de velocidade dele? Menos 45 metros por segundo. Dividido pelo intervalo de tempo, que é quanto? 3 segundos. Então, essa aceleração dele vai ser 45 dividido por 3, dá 15, com sinal negativo, menos 15 metros por segundo ao quadrado.
Professor, e esse sinal negativo, ele quer dizer o que na aceleração? Esse sinal negativo nada mais, nada menos quer dizer que ele fez o quê? Ele estava pisando no freio. Não era não, ó. Observe, ele vinha com a velocidade inicial de 250 e depois ele foi para 88. Então ele diminuiu a velocidade. Se ele diminuiu a velocidade, o que foi que ele fez? Ele freou. Se ele freou, quer dizer que ele teve uma aceleração o quê? Negativa. Então esse negativo na minha aceleração só indica que o cara estava fazendo o quê? Freando, certo? Questãozinha aí muito fácil também. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o gráfico da velocidade em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra que nós fizemos lá os gráficos de movimento uniforme? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Para cada equação nós vamos fazer um gráfico. Agora vamos fazer aqui o gráfico para a função horária da posição, que é a velocidade em função do tempo. Bora lá. Partindo da fórmula, V é igual a V0 mais A vezes T. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na função horária da posição. Se você está com dúvida, veja lá aquele vídeo que nós fizemos. Vamos fazer a mesma coisa aqui. A brincadeira é, nós vamos tirar a maquiagem dessa equação física e ver qual é a equação matemática que está por trás dela. Isso daqui nada mais é do que uma equação matemática que está o quê? A gente pode dizer que ela está maquiada fisicamente. Então nós vamos tirar essa maquiagem agora. Olha só. O que a gente vai fazer aqui, ó? Essa minha velocidade inicial, ela não é sempre um valor constante. Um corpo inicia um determinado movimento com a velocidade inicial. À medida que o tempo passa, essa velocidade inicial ela não muda. É a velocidade inicial de um corpo. Então eu vou chamar essa velocidade inicial de uma letra B. Outra coisa, a aceleração do corpo não é sempre constante, porque ela não é característica desse tipo de movimento. Então, se a aceleração ela é constante, eu vou chamar ela de um valorzinho qualquer A. Então eu tenho o quê? Eu tenho que a velocidade vai variar com o tempo. A velocidade ela vai variar com o tempo. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar minha velocidade de Y e vou chamar o meu tempo de X. Já deu para entender o que é isso aqui? Igual a função horária da posição. O que foi que eu acabei de encontrar aqui? Encontrei que Y é igual a AX mais B. Isso representa o quê? Representa a função horária do primeiro grau. Então, tanto a função horária da posição quanto a função horária da velocidade, ambas, você pode observar que elas têm a mesma cara, certo? Elas têm as mesmas incógnitas, só muda as letras e as definições, mas são as mesmas equações de matemática, que é a função do primeiro grau. Qual é o gráfico da função do primeiro grau que nós vimos lá? É uma reta inclinada. É uma reta inclinada. Então, bora lá. Como seria esse gráfico, então? Se eu admitir que esse corpo ele tem uma velocidade inicial, então a minha reta ela vai ser desse jeito. Tem que ser uma reta inclinada. Se eu adotar essa minha aceleração como sendo positiva, lembra que esse valorzinho de A, ele representa o coeficiente angular da reta? Lembra? Vamos já fazer ele aqui de novo. Se essa aceleração ela é positiva, então a reta é inclinada assim no eixo positivo, né? Podemos assim dizer. Então, depois de um determinado tempo, esse corpo se encontra a uma determinada velocidade v. Então, como que é um gráfico da velocidade em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado? Bom, tirando a maquiagem da equação, encontramos uma função do primeiro grau, uma função afim. Se é uma função afim, é uma reta inclinada. Aí vamos lá, esse valorzinho de B, assim como na função horária da posição, ele representa o coeficiente linear, onde a reta toca o eixo Y, né, que no caso aqui é a velocidade, e o meu A, ele representa a inclinação da reta, o coeficiente angular da reta. Lembra o que foi que nós fizemos lá? Pegamos esse ângulozinho, ó, porque se eu traçar aqui uma reta no pé da minha reta, traçar uma linha no pé da minha reta, eu acho um ângulo. Lembra o que a gente fez lá? A gente pegou esse ângulo, só que lá era posição em função do tempo. Aí nós achamos quem? A velocidade, que era quem multiplicava o x. Aqui é um gráfico de velocidade em função do tempo. Quem é que está multiplicando o x? É a aceleração. Então, se eu fizer a tangente desse ângulo, eu vou ter que encontrar a própria aceleração. Por quê? Porque a aceleração representa o coeficiente angular da reta, representa a inclinação da reta. Então, se eu pegar a tangente desse ângulo, tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, é V menos V0, dividido
pelo cateto adjacente, que é o tempo, a variação do tempo, t menos t0. Isso nada mais é do que variação da velocidade pela variação do tempo. Isso me dá quem? A própria aceleração. Então, no gráfico de velocidade em função do tempo, a tangente do ângulo me dá a aceleração. Em um gráfico de velocidade por tempo, a tangente do ângulo me dá a aceleração. E quanto maior for a aceleração, maior é a tangente do ângulo. Ou seja, quanto maior for a aceleração, mais inclinado vai ter esse meu gráfico. Mais inclinado vai ter esse meu gráfico. Você lembra lá das informações que eu te dei sobre os gráficos de física? Te dei duas informações, não foi? A primeira foi, toda vez que você tiver um gráfico de física, toda vez que tiver um gráfico de física e tu fizer a razão entre os eixos, ou seja, tu dividir os eixos, no caso aqui eu estou dividindo velocidade por tempo. Se eu dividir velocidade por tempo, eu encontro quem? A aceleração. Toda vez que tu dividir a razão, que tu dividir os eixos em um gráfico de física e tu encontrar uma grandeza física que tu já conheça, essa grandeza física que tu encontrou, ela vai representar o coeficiente angular da reta, vai representar a tangente desse ângulo. Foi o caso aqui. E eu te dei outra informação bastante importante sobre um gráfico de velocidade em função do tempo. Em qualquer tipo de movimento, eu falei lá para vocês, lembra? Em qualquer tipo de movimento, se for um gráfico de velocidade em função do tempo, a área desse gráfico aqui, ó, vai me dar o quê? Vai me dar o deslocamento, vai me dar a distância. A área do gráfico vai me dar a distância. Nesse caso, que área seria essa? Seria a área de um trapézio, né? Ó, você vê aqui, ó. Seria a área de um trapézio, onde eu tenho aqui a base menor, aqui a base maior e aqui a altura. Mas pode formar um triângulo, pode formar um retângulo, pode ser a área que for. Mas toda vez que você tiver um gráfico de velocidade, toda vez que você tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, toda vez que você tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, a área do gráfico vai me dar a distância percorrida, vai me dar o deslocamento, certo? Então, ficar bastante atento a essas dicas, a essas informações sobre gráficos. Toda vez que tu dividir a razão, fazer a razão entre os eixos de um gráfico de física e der uma grandeza conhecida, essa grandeza que tu encontrou representa a inclinação, representa a tangente desse gráfico. E toda vez que tu tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, a área desse gráfico vai me dar o deslocamento, a distância percorrida, certo? Bom, pessoal, mais um último detalhezinho aqui sobre o gráfico de velocidade em função do tempo no MRUV. Olha só, que interessante. E o que eu vou mostrar aqui para vocês vai nos ajudar a resolver muita questão mesmo. Presta atenção. Eu tenho aqui um gráfico de velocidade em função do tempo. Aí eu já coloquei aí, desenhei o gráfico, né, velocidade inicial, final e o tempo. O que eu vou fazer? Eu sei que desse gráfico de velocidade em função do tempo, se eu calcular a área dessa figura, aqui, eu encontro o quê? A área dessa figura, ela é numericamente igual ao deslocamento, certo? Então, se eu for encontrar esse deslocamento, essa distância percorrida é o quê? Que figura geométrica é essa? É um trapézio. Como é que calcula a área de um trapézio? É base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Então, essa distância vai ser... Qual é a base menor desse trapézio? Ora, bem simples, né? Você observa que o trapézio ele está de lado, né? O trapézio está de lado, então a base menor é V0. Então, vai ser V0 mais... Qual é a base maior desse trapézio? Como o trapézio está de lado, né? A base maior é esse tamanho aqui, ó, que é V. Mais V. Vezes a altura. Quanto é que é a altura desse trapézio? É T, ó. A altura do trapézio é T. Perfeito? Vezes T. Tudo isso dividido por 2. Aí presta atenção no que eu vou fazer agora, ó. Esse T não está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado o quê? Dividindo. Então vai ficar o quê? Vai ficar, ó, V mais V0 sobre 2 é igual a distância dividido por tempo. Oxe, distância dividido por tempo, mas o que é distância dividido por tempo mesmo? É a própria velocidade média.
Então, olha só que detalhe importante. Somente no movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, somente quando a aceleração for constante. Eu tenho que a velocidade média, que é a distância dividida por tempo, pode ser encontrado como sendo a própria média das velocidades. V mais V0 dividido por 2. Quando que eu posso usar isso, professor? Somente no movimento retilíneo uniformemente variado. Somente com aceleração constante. Então você só pode usar ela nesses casos, ó. Somente no movimento retilíneo uniformemente variado e somente com aceleração sendo o quê? Somente com aceleração sendo constante, certo? Agora vamos dar uma treinada nessas questões de gráficos e responder uns exemplos. Bom, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui um gráfico que representa a variação de velocidade de um corpo. Aí na letra A ele diz o seguinte: qual é a aceleração desse corpo? Qual é o valor da sua aceleração? Bom, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então é velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aí vamos olhar aqui para o gráfico. Ele começa com a velocidade igual a 0 e vai até a velocidade igual a 16. Então já encontrei velocidade inicial e final. Ele parte do tempo igual a 0 e vai até o tempo igual a 4 segundos. Então agora é só substituir. Qual é a velocidade final dele? 16. Qual é a velocidade inicial dele? 0. Intervalo de tempo? 4 menos 0. Então vai ser 16 dividido por 4. Então a aceleração desse corpo é de 4 metros por segundo ao quadrado. Molezinha, né? Na letra B ele pede o quê? Ele pede a distância percorrida. Distância percorrida. Ora, se eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, para mim encontrar a distância percorrida, basta fazer o quê? Basta calcular a área da figura. Que figura é essa aí? Você percebe que formou um triângulo, né? Então eu tenho que... a distância é igual à área, é numericamente igual à área. Ou seja, como eu calculo a área de um triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. Quanto que é a base desse triângulo? A base do triângulo está representada aí no eixo do tempo, não é? Ó? Que vale 4. Quanto é a altura dele? Está representada no eixo da velocidade, que vale quanto? 16. Então, a distância é igual a base vezes a altura dividido por 2. Quanto que é a base? 4. Quanto que é a altura? 16 dividido por 2. Bom, simplificando aqui, 4 por 2 dá 2. Vai ficar 2 vezes 16 e daí uma distância de 32 metros. 32 metros, certo? Molezinha, né? Vamos para o próximo. Bom, nosso próximo exemplo diz o seguinte. Ele deu aqui o gráfico, né, da velocidade de um corpo. Ele pede na letra A. Qual é o valor da aceleração desse corpo de 0 até 2 segundos? De 0 até 2 segundos. Então, eu sei que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. De 0 a 2 segundos, vamos lá. Então, eu sei que de 0 a 2 segundos é esse trecho aqui. A velocidade inicial dele é 0. A velocidade final dele é 4. Então, vai ser 4 menos 0 dividido para 2 menos 0. Vai dar 4 dividido para 2. Então, nesse primeiro trecho, a aceleração dele é de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, né? Na letra B, diz o seguinte. Qual é a aceleração desse corpo nos instantes de 2 até 4 segundos? Bom, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, que é a final menos a inicial. Aí aqui vai o detalhe. Ó. No trecho de 2 até 6 segundos, qual é a velocidade final dele? Observe que o eixo aqui está tocando o eixo da velocidade ali, né? Então a velocidade final dele é 0. Esse corpo ele acelerou e foi até 4, de 0 a 2 segundos. De 2 até 6 segundos, ele diminuiu até a velocidade dele. Diminuiu até quanto? Até 0.
Então eu sei que a velocidade final dele é 0. Qual a velocidade inicial dele? Ele começou aqui, ó, nesse ponto, que era quanto? 4. Dividido, o intervalo de tempo é de 2 até 6. Então é o final menos o inicial. Então a aceleração dele vai ser menos 4, dividido para 6 menos 2, 4. Vai dar menos 1 metros por segundo ao quadrado. Observe que a aceleração tinha que ser negativa, né? Porque ele fez o quê? Ele diminuiu a velocidade dele, ó. Ele diminuiu a velocidade dele. Então tá correto. Na letra C, ele pede qual é a distância percorrida. Ora, se é um gráfico de velocidade em função do tempo, para encontrar a distância, basta calcular o quê? A área da figura. Você observa o quê? Que formou aí um triângulo, não é? Formou um triângulo. Então a distância é numericamente igual à área, que nesse caso é a área de um triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. Então a distância vai ser, a base é 6, a altura é 4, dividido por 2. Novamente, simplificando, 4 por 2, sobra 2. 2 vezes 6, eu tenho uma distância aqui de 12 metros. Eu tenho uma distância aqui de 12 metros. Bom, na letra C ele pergunta qual é a velocidade média dele. Aí vai o detalhe. Por favor, não confunda. Somente no movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, somente quando a aceleração do corpo é constante. E isso o enunciado da questão tem que dizer. Eu sei que a velocidade média é o que? A média das velocidades. V mais V0 dividido por 2. E eu sei que isso é a própria distância dividido por tempo. Somente no movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, somente quando a aceleração for constante. Então essa velocidade média eu posso calcular ela como sendo a distância dividido por tempo. Qual a distância total que ele percorreu? 12 metros. Opa, aqui está até errado, né? Aqui é 12 metros. Em quanto tempo ele fez isso? Em 6 segundos. Então a velocidade média dele vai ser de quanto? Vai ser de 2 metros por segundo, certo? Então, bem bacaninha, pessoal, umas questõezinhas aí de gráficos, certo? Fiquem atentos às informações que os gráficos trazem sobre o deslocamento, a tangente, a inclinação, perfeito? Só isso. Então, essa aula aqui eu resolvi dividir ela em duas. Na nossa segunda aula eu vou falar sobre a função horária da posição e a equação de Torricelli. Acompanhe aí, valeu!